Muito bem. Vocês chegaram a fazer o caso clínico? Eu fiz, professor, mas até errado. Sim, professor, também fiz. Então, vamos lá. Então, o primeiro caso aqui. Professor, eu até tentei fazer, só que eu não sei se está certo. Vamos lá. Vamos ver, então. A senhora tal, deprimida há vários anos, faz uso de vários medicamentos na tentativa de aliviar os seus sentimentos de inutilidade, falta... Professor, eu acho que não era esse que você passou, não. Não foi esse? Eu acho que não. Peraí. Adrenérgico? Não, professor, foi outro. Oxe. Era o de úlcera. Ah, eu tô confundindo. Esse foi para farmacologia 1 da enfermagem. Ô, Jesus Cristo amado. Um minutinho, então. Aqui é tanta farmaco. Esse? Não. Esse não é de asma. Esse é de asma. É o 45, professor. É esse aqui. É esse aqui, né? Isso. Tá certo. Estou confundindo esse com a farmacologia 1 da enfermagem. Muito bem. Então é um estudante de pós-graduação, 24 anos de idade, apresenta-se com boa saúde, apesar de estar consumindo aproximadamente 2 maços de cigarro e estar tomando 5 xícaras de café por dia. Nesse momento, encontra-se estressado devido à proximidade do prazo de entrega da tese e tal. Além disso, vem tomando 2 comprimidos de aspirina por dia nos últimos 2 meses, devido a uma lesão de joelho sofrida enquanto esquiava. Muito bem. É por isso que eu não esquio. Nessas últimas 2 semanas, Tom começou a sentir uma dor em queimação na parte superior do abdômen, que aparece 1 a 2 horas após a ingestão de alimento. Além disso, essa dor o acorda frequentemente por volta das 3 horas da madrugada. A dor é habitualmente aliviada com a ingestão de alimento e o uso de antiácido e venda livre. Com o aumento da intensidade da dor, Tom decide consultar o médico. Dr. Smith, Dr. Smith verifica o exame do abdômen, é normal, exceto para uma hipersensibilidade epigástrica à palpação. Ele discute as opções de exames diagnóstico do Tom, incluindo uma serografia gastrointestinal superior e um exame endoscópico. Tom escolhe submeter-se à endoscopia. Durante o exame, uma úlcera é identificada na porção proximal do duodeno, na parede posterior. A úlcera mede 0,5 centímetro de diâmetro. Efetua-se a biópsia da mucosa do antro gástrico para a detecção de Helicobacter. O diagnóstico é de úlcera duodenal. Dr. Smith prescreve omeprazol, o inibidor de bomba,
No dia seguinte, quando o relatório da patologia indica a presença de infecção por H. pylori, o Dr. Smith prescreve bismuto, claritromicina, amoxicilina. Veja que esse critério aqui é aquela terapia tríplice à base de bismuto, né? Dr. Smith também aconselha Tom a parar de fumar e de beber a fé. E, sobretudo, evitar o uso de aspirina. Bom, antes da gente ir para as questões, aqui a gente tem que já entender algumas coisas. Por que o cigarro e o café faz mal para o estômago? Alguém pode me responder? Hein, gente? Ninguém vai falar nada? Vai agredir a mucosa. Por quê? O café é por causa da cafeína? E o que a cafeína faz? Deixa mais ácido? Lance, né? Não. Eu falei isso com vocês já. Vai mexer no pH, não sei. Não. Lá na bomba de prótons, nós temos duas vias de estímulo da bomba. Uma via que é dependente de cálcio e a outra via que é dependente do quê? A MPC. Lembram? E a via de a MPC é estimulada pelo receptor H2 e inibida pelo receptor de prostaglandinas. Então, quanto mais a MPC, mais estímulo na bomba de prótons. Quem degrada o excesso de AMPC é uma enzima chamada fosfodiesterase. Ela que é responsável pela degradação, a metabolização do AMPC. A cafeína é uma xantina. E a xantina tem como mecanismo inibir fosfodiesterase. Então, a cafeína, inibindo a fosfodiesterase, eu passo a ter aumento de AMPC. Eu passo a ter excesso de AMPC. E aí eu passo a ter excesso de estímulo à bomba de prótons. Então, é por isso que a cafeína aumenta a acidez, aumenta a irritação gástrica, por aumentar o estímulo na bomba de prótons. Tudo bem? A mesma coisa funciona para outras xantinas, né? Como a teobromina, que é encontrada em chocolate, a teofilina, a aminofilina, que a gente usa aí para tratamento de asma. Tá? São produtos que aumentam a secreção de ácido. Tudo bem? E o cigarro? A nicotina, ela é irritante da mucosa, é irritante do endotélio vascular. Ela vai provocar uma vasoconstricção, dificultando a circulação e provocando a lesão gástrica. Muito bem.
E a aspirina? O que ela faz? Hein, gente? A aspirina faz o quê? A aspirina é considerada um anti-inflamatório não esteroide, é um AINE. A gente vai ver isso, né? Até a gente vai falar sobre a cascata da inflamação. Vocês lembram que eu disse que qual substância que é protetora à mucosa gástrica? Vocês lembram que nós temos lá a prostaglandina como a protetora gástrica? Sim. Então, quem dá origem à prostaglandina é uma enzima chamada ciclooxigenase. E nós temos uma cicloxi que é endógena. E no estômago, essa cicloxi, né, que já chama de coxi, ela produz prostaglandina. O anti-inflamatório, ele não sabe reconhecer a cicloxi constitutiva do nosso organismo da cicloxi inflamatória. Então, quando você toma um anti-inflamatório, aspirina, por exemplo, ele vai inibir as duas. Então, ele acaba inibindo também essa coxi gástrica, aonde, então, você perde essa prostaglandina, né, do estômago. E, com isso, você perde a proteção gástrica. Por isso que os anti-inflamatórios são prejudiciais para o estômago. Ok? Tudo bem. Então, aí, a primeira questão. Embora Tom esteja saudável e apresenta vários fatores de risco para o desenvolvimento da doença ulcerosa péptica, qual das seguintes combinações, fator de risco e mecanismo de promoção de úlcera, é correto? O que vocês colocaram aí? Ninguém pôs nada? Bom, a resposta correta aí é a letra C, tá? Tabagismo compromete o fluxo sanguíneo da mucosa e limita a produção de bicarbonato. Ok? Lembra que eu falei que a nicotina, ela irrita, né, o endotélio vascular. Ok? Ok. Segundo, a infecção pela H. pylori constitui a causa mais comum de doença ulcerosa péptica, não associada ao uso de AINES. Qual das seguintes afirmações é correta no que concerne a infecção pela H. pylori e doença ulcerosa péptica? Qual que vocês responderam? Não tenho certeza, professor, mas eu coloquei a letra A. A pylori produz e secreta urease, lipase e protease que causam lesão. Vamos ver a B. A infecção pela H. pylori está associada à formação de úlceras de Kush.
C. Os fatores de virulência da H. pylori limitam a resposta inflamatória à infecção. Letra D. H. pylori se fixa às células epiteliais gástricas e limita a produção de gastrina. A infecção por H. pylori está associada à proliferação de células D produtoras de somatostatina. A infecção pela H. pylori está associada à proliferação de célula D. A mais correta aqui é a letra A mesmo, tá? Ela produz essas enzimas, principalmente a urease, né? E a urease leva à formação do hidróxido de amônio, né? E hidróxido e amônio, o pH fica muito elevado, né? E aí aumenta a lesão. Eu estou dando aula. Tá? A terceira. A terapia tríplice é frequentemente necessária para erradicar a infecção pela H. pylori. Porque Tom é tratado com claritromicina em lugar do metronidazol e por ocasião do estabelecimento do diagnóstico. Isso aí também eu acho que eu comentei em sala de aula. Gente, vocês estão muito devagar, gente. Qual que é aí a resposta? Coloquei a Olha, C. Ah? Então, eu coloquei a C também, só que eu não sei se está certo. Quem colocou outro? Eu estava entre a C e a E, mas Eu coloquei E, professor. D de bola ou D de dado? Não, E. E. Vamos lá, então. Letra A. A claritromicina erradica permanentemente a infecção? Não, ela não erradica permanentemente. Ela mata, né? Mas a infecção pode voltar. B. Foi relatado a ocorrência de resistência H. pylori ao metronidazol nos Estados Unidos. Veja qual é a pergunta aqui, ó. A terapia tríplice é frequentemente necessária para... Porque o Tom foi tratado com claritromicina em lugar do metronidazol. Tá? Porque tudo começou, antigamente, o tratamento, a terapia tríplice, com metronidazol. Mas aqui foi utilizado a claritromicina, que é o que a gente mais usa hoje. E por que isso? Porque foi relatado a ocorrência de resistência H. pylori pelo metronidazol, tá? Foi por isso. Então, hoje, não estão utilizando mais o metronidazol, devido à resistência apresentada pela H. pylori. Eu acho que eu falei isso em sala de aula com vocês. Ok? não falou sim. Letra B. Quarta, qual foi a indicação para o tratamento com omeprazol, o inibidor de bomba, quando o Tom foi diagnosticado pela primeira vez com doença de úlcera péptica?
A letra E? Hum? A letra E? E? Essa pergunta está esquisita, né? Qual foi a indicação com o omeprazol? O correto aí é a letra E mesmo, né? Os inibidores suprimem irreversivelmente a secreção de diácido durante 18 horas, pelo menos, né? Eu lembro que a gente comentou isso, que o inibidor de bomba inibe a bomba de forma irreversível, né? E a célula parietal, ela leva pelo menos 18 horas para reproduzir, para replicar, né, uma nova bomba. Então, letra E. Muitos pacientes tentam o uso de antiácidos de venda livre para aliviar sintomas de queimação epigástrica relacionado com irritação gástrica e doença ulcerosa péptica. De que maneira os antiácidos aliviam esses sintomas? O que vocês colocaram aí? Letra A, professor. Deixa eu ver. O óxido de alumínio liga-se ao magnésio dietético. O bicarbonato de sódio liga-se ao ácido clorídrico formando um gás medicinal. O óxido de magnésio liga-se ao íon bicarbonato formando uma barreira de água. O carbonato de cálcio liga-se ao ácido formando cloreto de cálcio e gás. Olha, por incrível que pareça, todas têm uma coisinha aí de erro, né? O hidróxido de alumínio liga-se ao magnésio dietético? Não. Né? Dietético não. Ele se liga, o magnésio aqui, que a gente usa, ele também é um fármaco, né? Ele não está na dieta. Mas ele forma aqui os sais protetores, mas não através dessa ligação. O hidróxido de magnésio liga-se a fosfato, formando uma barreira à mucosa. Isso aqui pode ser o magnésio, mas também o alumínio também pode ser, entendeu? A mesma coisa, se liga ao fosfato formando a barreira. O bicarbonato de sódio liga-se ao ácido clorídrico formando um gás medicinal? Não. Forma o CO2. O hidróxido de magnésio liga-se ao íon bicarbonato formando uma barreira de água? Não. De água, não. O carbonato de cálcio liga-se ao ácido gástrico formando cloreto de cálcio e gás. Essa aqui também está certa. Então, eu acho que a mais certa é a letra E, tá? Porque a letra A, o magnésio dietético, aqui não está certo. Então, a mais certa é a letra E. O carbonato de cálcio liga-se ao ácido gástrico, formando o cloreto e gás. Depois eu vou dar uma analisada nesse caso clínico e vou ver o porquê que o autor colocou essas questões aqui. Depois eu passo para vocês. Eu não gostei dessa questão, não.
a segunda. Tom não apresentou nenhum problema clínico durante os 10 anos que se sucederam à cicatrização da úlcera. Aos 34 anos, desenvolve uma síndrome do túnel do carpo e começa a tomar vários comprimidos de aspirina ao dia para aliviar a dor. Um mês depois, parece com uma dor em queimação na parte superior do abdômen. Após a ocorrência de vômito em borra de café e perceber que as fezes adquiriram uma cor preta, Tom decide procurar o seu médico. O Dr. Smith realiza uma endoscopia e descobre que Tom apresenta uma úlcera gástrica que sangrou recentemente. O Dr. Smith explica a Tom que ele sofreu recidiva a doença ulcerosa péptica. O teste é negativo para H. pylori. E o médico diz que o uso de aspirina é a causa mais provável da recorrência. Tom é tratado com antiácido e ranitidina, um antagonista dos receptores de H2. O médico pede que interrompa o uso de aspirina. Dr. Smith examina detidamente com Tom quais analgésicos são considerados anti-inflamatórios. Passaram-se 2 semanas, Tom diz ao Dr. Smith que a dor no punho tornou-se insuportável e que precisa continuar com aspirina para conseguir se concentrar no trabalho. O Dr. Smith responde que ele pode até mesmo continuar com aspirina, contanto que sua medicação anti-ulcerosa seja modificada, substituindo o antagonista de H2 por um inibidor de bomba de prótons. Muito bem. Veja que ele tinha tratado, né, a úlcera, só depois de 10 anos, essa úlcera reapareceu, a recidiva. E foi por causa da aspirina, né? Aspirina, como eu já falei, é um anti-inflamatório que inibe a enzima COX, inibindo, então, a produção de prostaglandinas, perdendo essa proteção gástrica. Muito bem. E aí, então, o médico fez ele interromper o tratamento com aspirina e prescreveu aí o antiácido e o antagonista de H2, a ranitidina, né? E depois foi dito que ele estava com muita dor, precisava voltar a tomar o anti-inflamatório. Então, aí foi substituído a ranitidina por um inibidor de bomba de prótons. Bom, antes de existir o inibidor de bomba, a gente usava os anti-H2 para o tratamento de úlcera, né? É eficaz? Sim. É eficaz. Mas por que, então, que o médico substituiu o anti-H2 por inibidor de bomba? Bom, o anti-H2, no tipo aí, a ranitidina, em sua dose plena, que é de 300 miligramas dia, ela consegue uma taxa de inibição de ácido aí em torno de 70%, 75% de inibição de ácido. Já um inibidor de bomba, em sua dose plena, que vai depender do fármaco, o omeprazol, no caso, é 40 miligramas dia. Em 5 dias, ele consegue ter 95% de inibição de ácido.
Então, você veja, você consegue 20% praticamente a mais que o anti-H2 na inibição. Bom, lembrando que a úlcera é descompensação, né? Entre os fatores de proteção e o fator de agressão. Ele tomando anti-inflamatório, ele vai o quê? Perder a proteção. Mas ele tomando também o inibidor de bomba, ele vai também perder a agressão, tá? Então, é por isso que o médico falou, você vai tomar aspirina? Muito bem, mas então eu vou dar o inibidor de bomba, porque aí eu inibo até 95%. E aí, então, eu fico equilibrando. Entendido isso, gente? Sim, professor. Qual o mecanismo de ação do anti-H2? E aí, qual que é o mecanismo? Eu coloquei C, professor, mas não sei se está certo também. C? Deixa eu ver aqui. Aqui. Os antagonistas de H2 inimigos na relação agora que ela inibem a ligação da célula parietal. Os inibem a ligação da gastrina? Não. Os antagonistas de H2 inibem a destruição das prostaglandinas mediadas pela histamina e a destruição do revestimento do mucoso. Não. Oxe. Nossa, só quando a gente para ler, a gente vê que os autores também cometem alguns errinhos, né? Deixa eu comentar aqui. Vamos lá. Os antagonistas de H2 inibem a ligação da histamina às células parietais e a extrusão subsequente dos íons hidrogênio para a luz gástrica. Isso aqui está certo, a não ser por um detalhe. Não se liga à célula, né? Parietal. O antagonista de H2 inibe a ligação da histamina ao receptor H2 da célula. Entenderam? Sim. O antagonista, ele inibe a ligação da histamina ao receptor e não à célula diretamente. Tá? E o autor aqui, ele colocou como se fosse diretamente à célula, e não é ao receptor da célula. Ok? Então, eu fui lendo as outras, né, para ver se ele tinha feito isso como forma de pegadinha. E não é, não. A resposta certa mesmo é essa daqui. Só que ele ocultou aí os receptores, tá? Porque então, a resposta certa é a A, professor. é A. Eu tinha colocado a D. Tá? Aí, a letra B, ó. O antagonista de H2 inibe a ligação da gastrina? Não. Inibe a ligação da histamina. Então, tá errado. Certo? A letra C. Os antagonistas de H2 inibem a destruição das prostaglandinas? Não. A histamina não faz isso.
não destrói. D, os antagonistas inibem a liberação de pepsinogênio? Não. Os antagonistas H2 inibem a ligação da acetilcolina aos receptores pré-ganglionais? Não, nada a ver. Aqui está falando de receptores muscarínicos. Então, a resposta certa mesmo é a letra A. Só que ele esqueceu de colocar aqui receptor. Ok? Beleza, gente? Ok, professor. Os efeitos adversos potenciais relacionados ao uso de antagonista de H2 inclui. O que vocês colocaram aí? Alguém arriscou aí alguma coisa nessa 2? Eu coloquei a C, professor, mas eu não estava com muita certeza. Por quê? Na verdade, foi um chute. Na verdade. Bom, a cimetidina, gente, bom, deixa eu começar pela letra A. O uso de famotidina por via intravenosa pode intensificar a secreção renal? Não, isso aí é besteira. B, o uso de ranitidina em paciente idoso pode causar toxicidade do cetoconazol? Nunca ouvi falar. O uso de cimetidina em mulheres grávidas pode causar ginecomastia? O erro aí está em grávidas, tá? Se não fosse o termo grávida, até podia ser, tá? Porque a cimetidina, ela se liga a receptores androgênicos, tá? Então, ela pode causar, tanto em mulheres quanto em homens, tá? Mas em grávidas não. O uso concomitante de cimetidina e teofilina pode causar taquiarritmias. Muito bem. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu acho que eu já falei também isso para vocês em sala de aula. Lembra que a teofilina é a mesma coisa que o que mesmo, gente? Ela pertence ao mesmo grupo da... Eu falei isso agora há pouco. Hoje eu já falei isso. A teofilina é semelhante e aminofilina. A aminofilina é o metabólito da teofilina. Elas são o que mesmo? Gente, eu falei isso hoje. Xantina? Xantina. Xantina. É uma xantina. A xantina faz o quê? Inibe a fosfodiesterase. No músculo liso e na célula parietal, né? A inibição da fosfodiesterase aumenta o AMPC. No músculo liso, o aumento de AMP, né? É que tem alguém falando aqui e está me tirando o pensamento. Fica quieto. No músculo liso, o aumento de AMPC reduz a disponibilidade de cálcio. Ok? Só que no músculo cardíaco,
é diferente. A inibição, a fosfoediesterase, ela vai inibir o GMP. Então, inibindo a fosfodiesterase, aumenta o GMP no músculo cardíaco. E o GMP aumenta a disponibilidade de cálcio. Ok? Então, a teofilina no músculo liso diminui cálcio. No músculo cardíaco, aumenta o cálcio. Muito bem. E o que tem a ver com a cimetidina? A cimetidina é uma potente inibidora enzimática. Inibe a metabolização. Então, quando você usa cimetidina e teofilina, você retarda a metabolização da teofilina. Você aumenta a oferta de teofilina, aumentando a inibição da enzima, aumentando mais ainda o GMP, aumentando muito o cálcio, provocando taquiarritmias. Entenderam isso? Sim. E nós tínhamos problemas com isso há alguns anos atrás. Alguns anos aí, 40 anos, até uns 30 anos atrás, a cimetidina era muito utilizada ainda no tratamento de úlceras. E a teofilina e a minofilina era bastante utilizada também para tratamento crônico de asma, né, em forma de comprimido e tal. Nós tínhamos muitos casos de taquiarritmia por esse uso concomitante. Ok? Ok. Beleza. Então aqui é uma razão, é uma interação cinética, né? Farmacocinética. Tá? Os anti-inflamatórios contribuem para a formação de úlceras gástricas ao inibir a formação de prostaglandinas, mediada pela COX-1, que nós já comentamos hoje, né? Essa COX-1 é a cicloxigenase constitutiva. E ao impedir os efeitos citoprotetores das prostaglandinas sobre a mucosa. O Dr. Smith substituiu a medicação de tom por um inibidor de bomba, enquanto está tomando aspirina. Qual a indicação para o uso de um inibidor de bomba nessa circunstância? Alguém respondeu alguma coisa aí? Você pediu para você fazer uma escolha dessa. Professora, eu respondi a C, só que não sei se está certo. Então, outra perguntinha. Eu acho que seria a letra A. Não. Aí não tem. Os meus são sinérgicos com os Porque ele efeitos substituiu, né? da atividade da COX-1. Porém, não interfere nos efeitos inflamatórios. Não, não é. A B, os híbridos impedem a superinfecção por H. pylori associada aos AINES. Veja, impede a superinfecção por H. pylori? Impede, sim, mas não associada aos AINES. H. pylori, ela não está associada aos anti-inflamatórios. Então, isso aí está errado, né?
C. Os inibidores de BOP podem ser administrados por via intravenosa para evitar os efeitos dos anti-inflamatórios orais sobre a mucosa gástrica. Tem alguém querendo entrar aí? Chegando pro amém. Não, tá? Ele pode ser literalmente, pode, mas ele não vai. Isso aqui está errado. Letra D. O inibidor de BOP impedem o sangramento causado pelos AINES. Hoje tem trabalhos que dizem que sim, impede o sangramento. Os inibidores são superiores para a cicatrização de úlceras induzida pelo uso de IFAI. Então, as respostas muito incompletas, muito falhas, mas a mais completa aí é a letra E, né? É a letra E. Por quê? Os inibidores são superiores para a cicatrização de úlceras induzidas pelo uso de FINE? Sim. E não somente FINE, né? Todas. Porque é superior. É aquilo que eu falei para vocês. Enquanto a ranitidina inibe 75%, o inibidor vai para a 95%. Então, é superior? É superior. Né? Então, a mais correta aí seria a letra E. Tá? A mais correta, a letra E. Aqui no caso que eu falei, a letra D, gente, os inibidores de banda impedem o sangramento, não é que impede, tá? É o que tem hoje de estudo. Tem úlceras, as úlceras quando sangram, né, são úlceras hemorrágicas, e uma das úlceras hemorrágicas são úlceras de estresse, em paciente internado, em UTI e tal. E se usava muito a ranitidina injetável, porque ela evitava esse sangramento, ela tinha um poder de cicatrização rápido e também de reparador de epitélio. Mas foi descoberto que o inibidor de bomba, ele tem uma ação sobre o coágulo, ele oferece maior resistência ao coágulo. E o coágulo, então, ele estanca o sangramento, proporcionando aí a cicatrização bem rápida, tá? Então, hoje se usam bastante o inibidor de bomba injetável, tem que ser injetável, tá? Para evitar aí o sangramento, tá? Então, você vê que é uma resposta que está falha, né? É só injetável, ele não está falando aqui, e não é causada só por FINE. Então, a melhorzinha aqui é a letra E. Ok? Gente, tá dando para entender essas coisinhas que eu estou apontando para vocês? Tá sim, prof. Assim, prof. Muito bem. A quarta. Os inibidores de prótons e antagonistas de H2 são tratamentos importantes para a doença ulcerosa péptica. Qual das seguintes afirmações é correto no que concerne aos inibidores de bomba de prótons e antagonista de H2? Qual das seguintes afirmações? Bom, vamos lá. Alguém colocou aqui alguma coisa aqui? Uso pronto.
Bom, aqui está falando, então, para a gente, qual das seguintes afirmações é correta no que concerne aos inibidores da bomba de prótons e antagonista de H2. Muito bem. Então, vamos lá. A letra A. Tanto estão contraindicados? Não, não estão. O uso crônico de inibidor de bomba de prótons, mas não de H2, está associado a galactorreia? Não. Ao contrário, a cimetidina, tá, que pode dar galactorreia. C. Tanto inibidor de bomba de prótons quanto antagonista de H2 podem ser administrados por via intravenosa? Pode, né? Hoje pode. Então, tanto um quanto o outro podem ser administrados por via intravenosa. Então, aqui é a única que os dois estão corretos. A letra D está errada, os dois são metabolizados pelo fígado. E a letra E, tá? Qual dos dois que está associado a desenvolvimento de tumores carcinoides gástricos em rato? Qual que é? Hein, gente? Eu já falei isso para vocês. Eu não ouvi, prof. Na hora acho que alguém tossiu. Aqui, ele está falando que tanto o inibidor de bomba quanto o anti-H2 estão associados ao desenvolvimento de tumores carcinoides gástricos em rato, mas não nos seres humanos. Eu disse que isso está errado, mas um deles realmente faz isso. Qual deles? O inibidor de bomba de próton? Você respondeu com uma pergunta ou com uma afirmativa? Mais ou menos. Um pouco de um pouco de outro. Então, nós já comentamos isso, né? O inibidor de bomba de prótons, no uso indiscriminado, existem trabalhos que comprovam a formação de tumores, né, carcinoides em rato. Mas isso não foi comprovado em seres humanos. E a razão disso é porque o inibidor de bomba, ele mantém o pH gástrico mais alto, né? 5, 5,5. E aí a célula G, a gastrina, ela não consegue ser inibida. Então ela fica numa hipersecreção de gastrina. E isso leva à hipertrofia de célula G e a formação de tumores. Então é o inibidor de bomba de prótons. Ok? Ok. O sucralfato alivia os sintomas da doença ulcerosa péptica ao quê? Professor, eu coloquei a A nessa. Secreção de ácido gástrico. Coloquei a C, professor. Isso. O sucralfato é um citoprotetor, né? É um protetor. Ele não é usado como meio curativo, apenas coadjuvante. Ele é constituído, né, de esterose sulfatada, né? E rico em alumínio. E a hora que você faz uso dele, ele, em contato com o pH ácido, ele é ativado e forma um gel viscoso. E esse gel reveste
a mucosa gástrica, protegendo contra o ácido. Então, a resposta correta aí é letra C. Tá? Forma aí um gel viscoso. Ok? Ok. Muito bem. Alguma dúvida, gente, sobre esse caso clínico? Beleza? Tudo bem, professor. Com isso, a gente encerra a parte gástrica. E aí a gente vai entrar na parte respiratória. Só uma coisinha aqui, se dá para aproveitar alguma coisa aqui. Bom. Gente, eu vou fazer essa parte de introdução sem slides, tá? Vocês já tiveram a fisiopatologia? Já? Sim. Vocês já viram inflamação? Sim. Um minutinho só, gente, por favor. Desculpa, pessoal. Muito bem, gente. O processo inflamatório, eu só vou comentar, recordar com vocês um pouquinho a cascata da inflamação, porque a gente vai usar isso no respiratório. Vocês se recordam que a inflamação ela é iniciada, né, num processo de lesão celular. E aí, quando ocorre essa lesão celular, ocorre a liberação de constituintes, né, de membrana, principalmente os fosfolipídios, e esses fosfolipídios, eles acabam sendo servindo de estímulo para a ativação de enzimas que precisam metabolizar esses lipídios. E a enzima que é ativada é a fosfolipase. E aí, quando ela é ativada, ela passa a se chamar fosfolipase A2. Então, ocorreu a lesão celular, liberou os fosfolipídios, ativou a fosfolipase e ela vai agora degradar esses lipídios. E aí surge um componente que é chamado de ácido araquidônico. Ok? Esse ácido araquidônico, ele vai ser degradado por dois tipos de enzimas.
Uma é a ciclooxigenase, que nós acabamos de falar dela agora, né? A ciclooxigenase, ao metabolizar o ácido araquidônico, dá origem aos prostanoides, que são as prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos. E cada uma dessas substâncias tem um tipo de ação, de efeito sobre a resposta inflamatória. São vasodilatadoras, né, para chegar mais sangue lá na área, aumentam a permeabilidade capilar para extravasar células de defesa para que cheguem até o tecido lesado, né? E ativam células, né? Também tem atividade química. Fugiu o nome agora, oh meu Deus do céu. Enfim, atrai células de defesa, quimiotáticas. Muito bem. Essa é uma via. Só que tem uma outra enzima, né, que é a lipoxigenase. E a lipoxigenase, ela degradando o ácido araquidônico, vai dar origem aos leucotrienos. Ok? E os leucotrienos têm várias atividades, principalmente a nível pulmonar. Eles são broncoconstrictores e aumentam a secreção. Ok? Então, cicloxi, prostanoides, lipoxi, leucotrienos. Beleza? Muito bem. Uma coisa que nós temos que ter em mente, que essas enzimas, tanto a cicloxi quanto a lipoxi, são enzimas presentes no processo inflamatório, mas que também são enzimas constitutivas, presentes em várias partes do nosso corpo. Como o caso, nós vimos ainda há pouco, o estômago tem uma ciclooxigenase, né, constitutiva, que dá origem a prostaglandinas a nível gástrico, que são protetoras gástricas. A nível pulmonar, nós também temos uma coxi constitutiva, só que nós temos também uma lipoxi constitutiva. Então, a cicloxi dando origem a prostaglandinas e a lipoxi dando origem a leucotrienos. A nível fisiológico, nós temos aí um equilíbrio entre os prostanoides e leucotrienos. Leucotrienos, eu já falei que são broncoconstrictores. E as prostaglandinas, a nível pulmonar, são broncodilatadoras. Então, nós temos aí um equilíbrio fisiológico, tá? Equilíbrio fisiológico. Muito bem. Mas, voltando lá na inflamação, eu tenho essas duas vias presentes no processo inflamatório e eu vou ter também desgranulação de células e defesa. E que vão me liberar o quê? Principalmente histamina. Então, todo o processo inflamatório
eu vou ter histamina. Ok? Muito bem. Só que o aparelho pulmonar, ele é muito rico em células e defesa. Muitos mastócitos, eosinófilos, né? Porque é um aparelho que é ligado diretamente ao meio externo, né? O ar está entrando, meio externo, é contaminado e está indo para os meus brônquios. Então, eu preciso ter uma defesa muito boa. E essas células e defesa, principalmente os mastócitos, contêm os seus grânulos de histamina. Ok? Calma aí, prof. Eu parei na desgranulação de células de defesa liberam histamina. Aí. Células de defesa. Liberam histamina. É que eu parei nessa parte. Eu falei que a nível pulmonar, nós temos muitas células e defesa. Os mastócitos, eosinófilos, neutrófilos, né? Que estão lá prontos para defender o pulmão da invasão de agentes externos. Ok? Muito bem. Num processo inflamatório, eu tenho a desgranulação dessas células automaticamente, pelo processo inflamatório, lesão. Agora, essas células de defesa a nível pulmonar, elas são ativadas por antígenos. Então, quando alguém, tá, é alérgico, vamos supor, a pelo de gato, e entra em contato com ele, você vai ter o quê? A reação antígeno e anticorpo, e essas células vão liberar os seus grânulos. Vai liberar histamina. Aonde? Aparelho respiratório. E a histamina, ela é uma potente broncoconstritora. Potente broncoconstritora. A nível pulmonar, a histamina faz broncoconstricção. A nível periférica, a histamina, ela promove uma vasodilatação, que a gente chama vasodilatação pós-capilar, e aumento de permeabilidade. Então, provoca extravasamento. Por isso que todo processo alérgico, alergia, você tem a vermelhidão, né? E também edema, pela presença de histamina. Tá dando para entender, gente? Isso você já deve ter visto em fisiopato, né? Isso que eu estou falando para vocês. Muito bem. Eu quero direcionar mais para a área respiratória. A pessoa que sofre de asma, né, quando ela entra em crise, normalmente quando ela entra em contato com algum agente, com algum fator que leva ao desencadeamento da crise. Então, algum fator que promoveu a desgranulação dessas células e defesa, liberando a histamina e promovendo o quê? A broncoconstricção e a falta de ar, a crise. Ok? Ok. Muito bem. Por isso que anti-inflamatórios não esteroides, aqueles que não são os corticoides, como o caso da aspirina, que a gente falou agora há pouco, do caso de úlcera, ou como qualquer outro anti-inflamatório que a gente usa aí, né? Os cataflã da vida, os feldene, né? Diclofenaco,
os Advil, enfim, o ibuprofeno, né? Todos esses daí, menos os corticoides. Todos esses, eles são inibidores da ciclooxigenase. Inibem a ciclose. Para inibir a cascata da inflamação pela via dos prostanoides, inibindo as prostaglandinas. Quando chega a nível pulmonar, eles inibem a cicloxe, inibindo as prostaglandinas, mas eles não inibem a lipóxe. Então, os leucotrienos continuam em atividade. Por isso que alguns pacientes asmáticos, quando fazem uso desses anti-inflamatórios, podem ter crise de asma, podem entrar em falta de ar. Por quê? Você inibiu a cicloxe e você manteve a lipóxe. Então, você vai ter o predomínio dos leucotrienos. Ok? Tudo bem até aí? Ok. Muito bem. Então, essa liberação de histamina é um agente causador. Nós vimos, quando falamos em sistema adrenérgico, né, que o músculo liso bronquiolar tem o receptor beta-2. E que o beta-2, ele leva a uma broncodilatação. Certo? E o sistema parasimpático, através do receptor muscarínico, M3, a nível pulmonar, faz broncoconstricção. E o predomínio do parasimpático, que hora que é? Em 24 horas, qual é a hora predominante do parasimpático? À noite. À noite. À noite. Por isso que as crises de asma são piores à noite. Ok? Muito bem. Foi descoberto que essas células de defesa, principalmente os mastócitos, que carregam a histamina dentro deles e que desgranulam quando ocorre a reação antígeno-anticorpo, dando origem à crise. Essas células possuem em suas membranas também receptores beta-2. E que esses beta-2, eles promovem uma estabilidade de membrana, né, estabilidade, não deixando os mastócitos liberarem histamina. Ok? Muito bem. Então, nós temos aí a fisiologia mais ou menos explicada disso daí. Os antihistamínicos que nós utilizamos, e nós conhecemos a palavra antihistamínico como sinônimo de antialérgico. Concorda comigo? Antihistamínico, antialérgico. Por que antihistamínico, antialérgico? Porque se bloqueia a histamina, não vai causar broncoconstrição, não vou ficar com falta de ar. Porque a histamina Não vai ter reação alérgica. A histamina A histamina é responsável, não é? A histamina é responsável pelo estado de alergia. Tudo que é
alergia, alérgico, tem a ver com histamina, a liberação de histamina. E a histamina tem receptores. Um deles nós já vimos. Qual que é? Um deles? Vimos agora há pouco ainda, gente. H2? H2, muito bem, H2. H2, ele não está envolvido com alergia, ele está envolvido com a secreção de ácido gástrico. Então, a ranitidina, a cimetidina são antihistamínicos. Mas tem atividade antialérgica? Não. Ok? Porque o processo alérgico, o receptor envolvido diretamente é o H1. Tá? H1. Então, nós temos H1 no músculo liso bronquiolar, no músculo liso vascular. Então, temos aí H1 em várias áreas do nosso corpo. E quando ocorre a liberação de histamina e ela se liga a esse H1, eu vou ter vasodilatação e aumento de permeabilidade, eu vou ter edemas, eu vou ter o processo alérgico. Ok? Então, a histamina, além dela participar desse quadro alérgico, a histamina também ela participa de alguns centros regulatórios nervosos. Entre eles, o centro da vigília. Tá? Centro da vigília. A nível central. Quando você usa um antialérgico que bloqueia os receptores H1, bloqueando a ação da histamina, você perde a atividade alérgica. Mas você também perde algumas atividades, como a vigília. E se você perde o estado de vigília, o que é que você sente? Sono. Sono, sonolência. Por isso que os antihistamínicos promovem sonolência, porque bloqueiam o centro da vigília. Eles bloqueiam centros nervosos onde a histamina ela participa. E um deles é o centro da vigília. Do alerta, né? Centro de alerta e vigília. Ok? Todos eles fazem isso? Não. Hoje nós temos antihistamínicos que não chegam, não atravessam a barreira hematoencefálica. Então, esses não atingem esses centros nervosos. E aí houve, então, uma divisão. Antihistamínicos clássicos ou antihistamínicos típicos. Mesma coisa. E o antihistamínico não clássicos e atípicos. Os clássicos ou típicos são aqueles, os tradicionais, são lipossolúveis e atravessam a barreira hematoencefálica. O polaramine, o Dramin, né? Os não típicos, não clássicos, eles se ionizam em pH neutro, e aí eles não conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. Então a ação dele é mais a nível periférica, tipo o astemizol, estamizol, né? Ok? Então existem esses dois tipos de antihistamínicos. Beleza?
Beleza, prof. Beleza. Professor, em relação à ação dele, tem um que é melhor do que o outro? Então, vai depender muito, né? E por incrível que pareça, também depende muito, tá, de paciente para a paciente. Tem antihistamínicos típicos, né, que funcionam muito bem, a potência dele é muito maior. Caso o Polaramine, por exemplo, né, é um excelente antialérgico, só que derruba, né? Em outros, né, o Estamizol mesmo, que é um atípico, tá? Ele tira aquela alergia periférica e tal, mas alguns pacientes falam que não é tão potente quanto o Polaramine. O Allegra, né? O Allegra é um tipo de antialérgico que ele está sendo considerado como atípico, né? Mas alguns pacientes acabam tendo sono com ele também. Então, está meio confuso aí, certa coisa ainda, mas é um bom antialérgico. Então, você não pode falar que um é melhor que o outro, tá? Agora, se você for usar o antihistamínico, porque a gente usa ele para algumas outras coisas que não apenas alergia, né? A gente usa também o antihistamínico, como o Dramin, para enjoo, né? Para cinetose. Alguns médicos usam os antihistamínicos para potencializar a indução de sono, né? Em pacientes com insônia. Então, aí tem que ser os típicos. Ok? Ok, professor, obrigado. Beleza? Muito bem. Feito isso, essa introdução, nós vamos dar início aos descongestionantes nasais, que a gente vai usar o antihistamínico associado. Mas isso a gente vai falar na nossa próxima aula. Beleza? Beleza, prof. Tranquilo. Ok.